Saúde está de volta e você que chegou agora, o nosso tema é sobre as novas perspectivas de tratamento do câncer, né? E a gente está em ótima companhia aqui com o Dr. Frederico Scaleira, oncologista aqui de São João del Rei região, tirando as dúvidas de algumas perguntas que eu fiz aqui do pessoal que está mandando pra gente. Então, você aí de casa, que se quer participar, ainda dá tempo. 3372-3720 ou nos mande uma mensagem de texto para o 9972-1640. Aguardamos as perguntas de você aí. Frederico, no último bloco, a gente estava falando muito dessa questão mesmo do que seria o câncer, como que pode desenvolver a doença e essas questões todas. Eu gostaria de te perguntar quais são as causas mais, digamos, notórias para se desenvolver um câncer? Existe? Para se desenvolver um câncer, para desenvolver um câncer, a gente tem como agentes intrínsecos, agentes que a gente não pode modificar, a genética, que é importante. Então a gente costuma ver casos de câncer acontecendo vários na mesma família. É muito comum a gente ver isso. A genética a gente recebe dos nossos pais e não fiquem desesperados, porque ao mesmo tempo que a genética vem com mais chance de câncer, ela provavelmente está protegendo de outras doenças. É assim que funciona a nossa caminhada na humanidade. A idade, quanto mais idoso, maior a chance de desenvolver um câncer. Isso a gente não pode mudar. Pelo contrário, eu quero ficar muito idoso mesmo que eu corra mais chance de ter um câncer. Agora, o maior problema em relação ao câncer, que a gente agradece a oportunidade de estar participando, que a gente precisa estar falando aqui, é o tabagismo. Esse não tem jeito, esse responde sozinho. 1 em cada 3 mortes causadas pelo câncer é decorrente do cigarro. Então, a gente sabe que é um vício muito difícil, as pessoas que já fumam, elas têm que tentar parar, mas a gente respeita, a gente sabe que é muito difícil parar de fumar, você tem que tentar a cada dia, mas é o maior problema em relação ao câncer é o cigarro. O outro segundo problema, bem menos grave do que o cigarro, bem menos complicado, mas existe, que também está comprovado, é a obesidade. Então, a obesidade também ela favorece o surgimento de alguns tipos de casos de câncer. Também é recomendado que as pessoas tenham uma vida mais saudável, alimentação mais rica em verduras, legumes, menos comidas muito calóricas e pratique principalmente atividade física para tentar manter o peso ideal. Ô, Frederico, pegando um gancho do que você está falando, isso é mais curiosidade minha, não está nem aqui no meu hall de perguntas, não. Assim que é bom. Assim que é bom, né? Bom. Frederico, essa questão alimentar. Eu acho que hoje em dia todo mundo come muita comida empacotada, congelada. Os estudos realmente estão comprovando que isso é um fator que pode contribuir para essas doenças? Pois é, como a gente falou, o câncer são várias doenças diferentes. Não tem um fator interessante da alimentação. Um dos tipos de câncer que mais declina, que é um câncer grave, de alta morbimortalidade, né, é o câncer de estômago. E ele é um tipo de câncer que mais declina no último século. E o maior responsável por isso é a geladeira. A gente ter comidas mais frescas, né, que a geladeira permite que a gente compre uma fruta, uma verdura no mercado e deixe guardado por alguns dias na geladeira. E antes da geladeira você não tinha comida fresca, você só tinha a comida conservada, né, carne conservada na banha, carnes salgadas. Então a geladeira ela revolucionou o câncer de estômago. Ótimo, muito bom. Porém, a gente hoje tem muito mais facilidade com a alimentação, a gente come mais do que precisa. Né? Todo mundo hoje tem a tendência, todo mundo não, mas muitas pessoas têm a tendência a comer mais do que precisa e desenvolver a obesidade, sobrepeso. Então, assim, o que come particularmente tem pouca comprovação com tipos de câncer. Mas o que está comprovado é que o aumento da quantidade de caloria, o sobrepeso, principalmente a obesidade, aumenta câncer de mama e câncer de intestino. Isso está comprovado. Certo. Recebendo muitas perguntas do pessoal aí de casa, eu já agradeço. Um abração a todo mundo. Eu vou mandar um recadinho aqui para você, da minha querida amiga Meg Zaruti, mandando parabéns. Obrigado, Meg. Muito obrigado. E dizendo quando você vai aparecer lá no programa dela na rádio. Só, vai ser um prazer. Aqui, tem várias perguntas aqui muito interessantes. Uma é da Cláudia, da Colônia. Ela parabeniza o seu trabalho. Obrigado, Cláudia. E ela gostaria de saber, Frederico, se a retinose pigmentar é um câncer. Não, a retinose pigmentar é um outro tipo de doença, é uma doença degenerativa, né, da parte posterior, da parte de trás do olho, que é onde a gente recebe a luminosidade. E a retinose pigmentar é uma degeneração dessa parte posterior do olho, com perda da visão, perda parcial, às vezes até total da visão. Ficou muito em foco agora, porque parece que uma Miss Brasil, se eu não me engano, ela teve essa doença há pouco tempo. Agora, não tem nada a ver com câncer, não vira câncer, não evolui para câncer. E é exatamente o que a gente falou, normalmente a genética de quem tem câncer protege de outras doenças, então não tem relação nenhuma, tá?
Tem uma outra pergunta aqui, eu vou fazer as perguntas de casa. Geralda, já agradeço do Bonfim. Ela também gostaria de saber se um caroço na gengiva pode evoluir para um câncer. Caroço na gengiva, ele pode evoluir para um câncer. Na verdade, deixa eu mudar um pouquinho. O câncer pode começar como um caroço na gengiva. Agora, a gente só para falar um pouquinho de câncer de boca, esse é um dos grandes casos de câncer causado pelo cigarro. É o cigarro que vai induzir o câncer de boca. Então, na maioria das pessoas, se você não fuma e tem um caroço na boca, dificilmente isso vai ser um câncer, vai ser uma outra doença qualquer, vale a pena se procurar até um próprio dentista ou otorrino, é uma área que fica um pouquinho assim. Agora, se você fuma e aparece um caroço na sua boca, isso é um sinal de alerta, você deve procurar que pode sim ser um câncer. A gente também recebeu aqui da Edna, das fábricas, agradeço a Edna, um abração. Ela falou que ela perdeu o marido dela há 8 anos, com 43 anos ele tinha na época, ele tinha câncer de pulmão e ele fumava muito dentro de casa. Já tem muitos anos, né, que ele faleceu, como ela mencionou, mas ela gostaria de saber se ela e os filhos dela, de certa forma, ao receberem essa fumaça, ingerirem também a fumaça, se eles têm algum risco de contrair essa doença. Infelizmente sim, mas é um risco muito inferior a quem fuma. Por exemplo, quem fuma um maço por dia tem 20 vezes mais chance de ter câncer do que quem não fuma. Tá? Quem recebe o cigarro tem 1/4 de vezes mais chance de ter câncer do que quem não fuma. Deu para entender a diferença? 20 vezes para quem fuma um maço, 1/4 de vezes a mais para quem é tabagista passivo. Mas isso aí é uma pergunta importante. Deve ser evitado a qualquer preço o tabagismo em lugar fechado, tanto que existe hoje lei que proíbe tabagismo em lugar fechado, porque se a pessoa fuma, ela está prejudicando a ela. Mas paciência, é um instrumento que ainda é legal, que a pessoa tem direito de fumar, mas ela não tem direito de prejudicar outras pessoas. Tá? Frederico, tem uma pergunta aqui, não, é mais um recado para você, é Yara, ela parabeniza muito o seu trabalho, ela falou que ela era filha do Paulo Batista Lopes, e falou que você é um anjo, você é uma pessoa maravilhosa, te agradece muitíssimo. Ô, Frederico, antes de eu entrar nas outras perguntas do pessoal de casa, que são importantíssimas, vou fazê-las, já agradeço a todo mundo, eu só queria que você explicasse para a gente, eu acho importante, a diferença do benigno para o câncer maligno. O tumor benigno, ele não vai destruir nada em volta, tá? Ele só vai crescer e empurrar os tecidos. Ele não entra na circulação sanguínea, ele não dá metástase. O câncer ele é muito mais grave, porque ele vai, além dele crescer, ele está destruindo tudo que está em volta, ele está entrando na circulação sanguínea e ele vai mandar uma metástase, que é um filho dele que vai para outros órgãos e começa a crescer também. E o câncer é uma doença com uma chance grande de levar a pessoa ao óbito se ela não se cuidar adequadamente ou se for descoberto muito tardio. Tumor benigno, raramente alguém vai ter um problema mais sério por ele. Então, é bem mais tranquilo. Certo. A Vera, ela quer saber o seguinte. Você me corrija se eu estiver errado, porque a produção me enviou a pergunta assim. Hérnia de hiato pode virar câncer? A hérnia de hiato é uma falha no esôfago, que é um tubo que leva a alimentação da boca até o estômago. Então, essa hérnia de hiato, ela facilita o suco gástrico do estômago, que é ácido, subir para o esôfago. Isso ao longo do tempo, se não for cuidado, hoje nós temos medicações fáceis para cuidar disso, isso vai levar a uma erosão, que chama esofagite no esôfago. Se isso for passando muito tempo, sem o cuidado adequado, essa esofagite vai evoluindo e ela pode causar uma lesão que chama esôfago de Barrett, que é um pré-câncer, e se não for tratado nessa fase, ou seja, aí levou anos, né? A pessoa está com essa hérnia sem o tratamento adequado, aí pode sim se tornar um câncer de esôfago. Interessante, Frederico. A gente vai ter que dar um intervalo rapidinho. Joia. O pessoal aí de casa pode continuar participando aqui do nosso programa, enviando perguntas, sugestões e, claro, a opinião. O nosso telefone é o 3372-3720 ou nos mande uma mensagem de texto para o 9972-1640. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já já.